O Chalé de Moorland, autora Elizabeth Gaskell, 2015, tradução Andréa Carvalho. O livro O Chalé de Moorland foi publicado originalmente em 1850. Já a edição brasileira da obra de Gaskell foi publicada em 2015. A autora Elizabeth Gaskell era uma romancista inglesa que viveu no período vitoriano. O Chalé de Moorland narra a história dos irmãos Edward e Margaret Browne, conhecida como Meg. Neste livro acompanhamos a história dos Browne, uma família pobre e disfuncional que mora em um chalé isolado, no vale de Camberhurst, na Inglaterra. Este romance conta a história de Meg, que é rejeitada pela mãe após a morte do pai, um pároco auxiliar da Camberhurst. A senhora Browne tem olhos apenas para o filho mais velho Edward, que se revelou um rapaz arrogante e mimado. Meg, seu irmão Edward, sua mãe, a senhora Brown e a criada Nancy vivem no pequeno chalé de Moorland, num local isolado no meio das charnecas, típico da zona rural inglesa. Nancy era a única que se importava com Meg e não entendia como sua própria família a tratava tão mal. Já Meg, constantemente desprezada e negligenciada, no entanto, cresceu em beleza e doçura. Os irmãos nasceram em uma família pobre, mas foram criados de modo bem distinto entre si. Edward era o favorito de sua mãe, a senhora Browne. Ela o mimava, não o repreendia e sempre o favorecia em detrimento de Meg. Ele é egoísta com falhas de caráter irreparáveis que o fazem extremamente repulsivo. Meg era relegada, deixada de lado, nem parecia que era sua filha. Edward cresce e se torna egoísta e ambicioso, ao contrário de Meg, que se transforma em uma moça meiga e bondosa. A única ligação da família, além das idas à paróquia aos domingos, era com o Mr. Buxton, o qual era muito amigo do pai de Edward e Meg. Esse cavalheiro de posses tem um filho chamado Frank e uma sobrinha, Hermínia, ambos conquistados pela bondade de Meg e afastados do irmão pela falta de qualidades. Sendo assim, as duas famílias têm um relacionamento bem próximo. Meg, desfavorecida em relação ao afeto de sua genitora, é uma menina de caráter meigo, gentil e responsável, e recebe a amizade sincera de Frank e Hermínia, assim como da senhora Buxton, que vive reclusa por motivo de doença. A menina torna-se uma agradável companhia e distração para ela. Com o passar dos anos, essa diferença de temperamento dos dois irmãos os envolve em uma situação que abala a felicidade da família, especialmente da sempre abnegada Meg, que se vê diante de um dilema ao poder salvar o irmão através de um sacrifício pessoal. O filho do Sr. Buxton, Frank, um rapaz íntegro e bondoso, se apaixona por Meg, mas o relacionamento terá alguns obstáculos, como seu pai, que desejava uma nora de classe social mais abastada, e Edward, que trilha um caminho que prejudicará Meg. Mas o que parece ser a fraqueza de Meg, sua bondade, é o que a leva à felicidade. Quando terminamos a leitura, fica claro que vale a pena sim sermos bons e agirmos corretamente. Afinal, colheremos o que plantamos. O marco fundamental do livro é o impacto de nossas escolhas sobre nossas vidas e a dos outros. Elizabeth Gaskell consegue trabalhar bem, mesmo que de forma limitada, temas sensíveis nesta novela, tal qual o romance entre duas pessoas de classes sociais diferentes e a opressão sobre a mulher dentro do relacionamento familiar. Mas ela também faz uma das suas melhores mágicas, que é a de criar personagens que sabem amar como ninguém.
Não ache que é uma história previsível, porque ela vai ter suas reviravoltas, algumas delas bem assustadoras, e o final dos mais românticos, com sua porção de emoções conflitantes, um pouco de lágrimas, suspiros e uma sensação de que a bondade sempre nos guia ao caminho certo. O Chalé de Morlan é uma história pequena em páginas, mas grande em conteúdo. Um romance encantador e singular que transporta o leitor para dentro do coração de Meg, que com sua bondade e amor contagia quem lê.